Bom dia. Você já deve ter se encontrado na seguinte situação. Você estava lá vendo uma série ou um filme, e de repente eles decidem puxar um Nazaré Moment. E fica passando um monte de equação sem sentido e sem contexto no fundo, só pra parecer intelectual. Se você é como eu, meio dodói, fica olhando pra ver se reconhecia alguma coisa. Ah, Você conhece essa? ali também. Ali é aquele menos da U da X ali embaixo é da equação segunda lei de Newton, só com energia. Ah, sim. Ali é igual a mc ao quadrado clássica. Clássico, padrão. Ali tem um gama. Ali é transformado de Lorentz, aquele x' igual a Você gama tem vezes o x menor. Hamiltoniano também. Ali deve ser alguma coisa de entropia, aquele P. E talvez em um desses momentos você tenha se deparado com a seguinte equação: e elevado a π mais 1 é igual a zero. E aí você se perguntou, mas que porra é essa? Não parece tão complicado quanto, sei lá, o Lagrangiano do modelo padrão. Mas mesmo assim, são valores tão bizarros que não deviam ficar juntos dessa maneira. Esse tal de pi eu até lembro das circunferências, mas o que ele tá fazendo aí no expoente dessa outra letra que eu nem conheço? É a questão mais natural a se fazer é, de onde veio esse bagulho? Talvez você seja descolado e tenha tentado descobrir sozinho. Quem sabe até conseguiu. Nesse caso, parabéns, você descobriu séculos de avanços matemáticos por conta própria. Mas se não for o caso, talvez você tenha desistido e foi procurar no Google, e saiu mais confuso do que quando entrou. É para isso que essa série de vídeos vai servir, provar a equação mais bonita da matemática. O objetivo principal é achar um jeito de provar essa equação construindo tudo da base, mas como se você estivesse fazendo isso por conta própria. Afinal, qual é a graça de olhar os rabiscos de um monte de velhos que morreram 500 anos atrás mesmo? E o objetivo secundário, que eu não queria te contar mas você finge que não sabe, é que esse título é ótimo para chamar atenção, o que é uma boa maneira de atrair pessoas a ensinar um pouco de cálculo, trigonometria e números complexos. Pera, isso é spoiler. Por favor, não se assusta. Fica aqui que eu prometo que vai valer a pena, mesmo que você ache que não tá pronto ainda. Confia no processo e vem comigo. Tá bom, primeiro de tudo, eu sei o que você tá achando e eu concordo. Chamar a equação assim é, no mínimo, cringe. Eu prometo que eu não sou daqueles creeps que olham pra umas coisas como essas e ficam, ai meu Deus, que fato maravilhoso e útil, a matemática é bela e misteriosa. Agora eu vou lá compartilhar esse fato extremamente curioso pra todo mundo que eu conheço pra mostrar como eu sou legal. Esse nome aí é coisa de uns matemáticos meio carentes, que eu imagino que comprariam umas coisas meio suspeitas se tivesse naquela época. E chamaram a equação assim, que também é conhecida pelo nome muito melhor de identidade de Euler. O único problema é ter que especificar qual que é toda vez. Mas você tem que admitir que no mínimo isso aqui é muito interessante. Mas vamos pro que interessa. Como alguém prova essa coisa? De fato, foi o próprio Euler que chegou nela. Mas isso foi resultado de séculos de trabalho de diversas pessoas. Por sorte, hoje a gente tem a internet. Mas o caminho que a gente vai tomar aqui vai ser muito mais como uma resolução de um problema. A gente vai pressupor a existência dela e tentar provar sozinho, com a base teórica que um aluno de ensino médio deve ter. E pra você que já fez ensino médio há muito tempo, ou nem chegou nele, ou mesmo pra quem tá fazendo ainda, sei lá, talvez nem saiba o que é esse tal de I, muito menos esse E. Não eram só letras? Bom, se esse for o caso, a gente vai passar por isso no meio do caminho de qualquer jeito. Então por enquanto fica na cabeça que eles são simplesmente números com propriedades especiais. Primeiro vamos olhar para essa equação. Olha bem para ela aí, vai. A primeira coisa que chama atenção é que tem um πi no expoente desse tal de E. Bom, se você lembra como expoentes funcionam, ele basicamente diz quantas vezes devemos multiplicar o número por ele mesmo. Como 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5 e 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. De fato, essa definição não vai ajudar muito aqui, já que ela se aplica só para números naturais. E se você conhece ao menos o π, e eu acho difícil não conhecer, já sabe que isso gera um problema. Uma boa maneira de entender esse conceito é usando a propriedade que diz que a elevado a b vezes a elevado a c é igual a elevado a b mais c. Se você não lembra, aqui vai uma pequena prova visual. Ela é importante porque basicamente mostra que botando as coisas no expoente dá para transformar multiplicação em adição, de algum jeito. Assim, se você tiver, por exemplo, meio no expoente, é como se você estivesse na metade do caminho multiplicando para chegar em um número inteiro. Então se você elevar um número a meio, depois multiplicar pelo mesmo número elevado a meio, de novo, vai ser como se estivesse levando ele a 1. Se levar o 2 a 0,7329, é como se estivesse em 73,29% do caminho da multiplicação para ter o 2 de volta. E se multiplicar pelo número elevado a 0,2671, temos o restante. Agora, se o número for maior que 1, dá para usar a mesma propriedade e quebrar ele na parte inteira e na parte fracionária, desse jeito, calcular a parte que dá problema igual antes. E cada um deles é bem difícil de calcular na mão individualmente, mas tendo isso em mente dá para imaginar o que a gente quer representar, sem precisar saber o valor exato. O mesmo pode ser feito para números negativos. Tendo a ideia de que expoentes basicamente trocam a operação de soma para multiplicação, como a gente viu antes, podemos imaginar que eles façam algo parecido para subtração e divisão. Com isso em mente, a gente pode definir que 2 elevado a menos 5 é na verdade dividir por 2 5 vezes. Veja que as contas batem com a definição que a gente buscava antes. Vale lembrar que ainda não faz sentido multiplicar 2 por ele mesmo menos 5 vezes ou 0,7329 vezes. São apenas definições que a gente faz para continuar fazendo sentido com o que tinha antes, e estender para outros números além dos naturais.
Nesse momento, se você sabe o que era esse tal de i no expoente, você já sabe que isso ainda não adianta nada, já que ele não é nem natural, nem negativa, nem racional, nem irracional, nem nada do que a gente conhece normalmente. De fato, ele realmente age de uma forma completamente inesperada no expoente. Se você ainda não sabe o que significa esse i, melhor ainda, vamos seguir supondo que não fazemos ideia do que ele é e como lidar com ele, para tentar achar outra maneira de definir funções exponenciais, da mesma maneira que a gente acabou de fazer, para poder fazer algum sentido de multiplicar e por ele mesmo pi vezes. Isso mesmo, eu acabei de falar de função exponencial, e talvez alguns de vocês tenham estremecido com lembranças de guerra. Mas esse é um conceito que vai ser a chave para continuar toda essa jornada, então vai comigo que a gente relembra o que isso quer dizer. Mas antes da exponencial, vamos primeiro lembrar o que é uma função. Uma função é simplesmente uma relação entre duas coisas. Se eu tiver algo como y igual a f de x, você me dá um x e eu te dou um jeito de achar um outro y representando uma determinada regra f. Parece complicado, mas é basicamente fazer alguma coisa com o x que você me deu para te responder com outro valor y. Por exemplo, se y é igual a x ao quadrado, você me dá um valor x, tipo, sei lá, 5, e eu te retorno ele ao quadrado. Nesse caso, 5 ao quadrado é 25. Agora imagina que eu faço isso para cada um dos valores de x na reta dos números reais, e guardo o valor de y que ele me deu. Aí eu crio um quadro mapeando os pontos, onde eu ando na horizontal uma quantidade x e para cima uma quantidade y, mais ou menos assim. Isso aqui é um gráfico para a função y igual a x ao quadrado. Isso é uma boa maneira de visualizar uma função como um todo e como ela se comporta. Agora a gente pode fazer o mesmo para a nossa função y igual a e elevado a x. Por enquanto, só tenha em mente que esse e é simplesmente um número irracional, assim como π. Se você está curioso, ele é aproximadamente isso aqui. Mas isso não importa muito agora. Utilizando os mesmos critérios que a gente determinou antes, para valores diferentes dos naturais para o nosso x, a gente tem esse gráfico aqui. Ele também pode ser usado para representar o número dos meus batimentos cardíacos quando eu vejo essa carinha aqui. Isso porque ele cresce, mas ele cresce bastante mesmo, no sentido de que quanto mais ele cresce, mais ainda ele vai crescer. Dá pra ver aqui o esperado, que quando x é 0, y vai ser 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1, e para x igual a 1 ele parece ser próximo de 2.7 ele mesmo. Ele também chega bem perto de 0 quando a gente vai indo para os números negativos. O problema é que essa função é o que a gente chama de transcendental. Quer dizer que para a maior parte dos valores legais que a gente botar no x, ele vai dar um número muito ruim de volta, daqueles que a gente não consegue calcular direito ou fazer muita coisa. Mas uma ideia que a gente pode tentar é achar outra função que se aproxime tão bem dela que possa facilitar o cálculo de qualquer número. Talvez até mesmo atingir o que a gente precisa para poder colocar valores como π nessa parada aí. É aqui que a parada começa a ficar louca. Mas continua aqui comigo. Essas funções que têm o x no expoente de algum número são chamadas de exponenciais. E como eu disse antes, elas na maioria das vezes são bem ruinzinhas de trabalhar. Mas a gente também tem as funções polinomiais, como a y igual a x ao quadrado, que eu mostrei antes. Elas basicamente são funções que você soma, subtrai, multiplica ou divide algum número x qualquer por outro número que você escolher antes ou por ele mesmo. Por exemplo, pega o número x, multiplica por ele mesmo 2 vezes, depois soma com ele multiplicado por ele mesmo, depois por 3, depois soma 8 vezes o próprio número, por fim subtrai 24. Isso basicamente descreve a função y igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x menos 24. Isso é muito mais fácil de calcular para cada x. Embora se você lembra da equação de Bhaskara, sabe que nem sempre é fácil reverter o processo. De qualquer forma, se você sabe o que era esse tal do i, sabe que ele pode ser facilmente somado ou multiplicado por outro número. O problema é quando ele estava em cima do expoente mesmo. Mais uma vez, se você não sabe disso, apenas segue o jogo que a gente chega lá. De qualquer forma, seria ótimo se tivesse um jeito de converter a exponencial em uma polinomial. De fato, olha a função y igual a 1, que basicamente retorna 1, independente do x. É bem perto da função e elevado a x, não? É, não mesmo. Mas peraí, elas são iguais em um ponto, naquele pontinho ali, olha. Igual você que achou uma menina que gostava de Arctic Monkeys e achou que ela era o amor da sua vida. Se a gente continuar multiplicando e somando, que nem quando a gente constrói a função polinomial, talvez dê pra melhorar isso. Olha, por exemplo, a função y igual a 1 mais x. Por mais que ela só tenha um ponto em comum de novo, pelo menos ao redor dele, ela se parece muito mais. Eu confio em mim nessa aqui, mas olha a função y igual a 1 mais x ao quadrado sobre 2. Ainda melhor. E de fato, se a gente continuar achando os termos certos, ela vai melhorando cada vez mais. Somando x ao cubo sobre 6 fica assim, então x a quarta sobre 24, então x a quinta sobre 120, x a sexta sobre 720... Sim, isso parece vindo do nada. Você deve estar pensando que eu tirei esses valores de lugares muito sujos e inapropriados agora, mas não pode negar que estava dando certo. Mas para um pouco para pensar no que a gente está fazendo aqui. O que a gente queria era outra maneira de definir a função exponencial, reduzindo para algo que a gente consiga fazer mais sentido do que só a multiplicação repetida. Pelo que parece, a gente está quase achando um jeitinho. Essas aproximações que a gente está fazendo são quase boas, mas por enquanto só quase. Se a gente continuasse, será que eventualmente a gente teria uma aproximação tão boa que viraria a própria exponencial? Mas como achar todos os valores sem chutar eles? E onde parar? Bom, é por aqui que esse vídeo vai ficando. Sim, você vai esperar pela sequência igual tá esperando pelo GTA 6, mas confia que meus vídeos saem primeiro. No próximo vídeo, a gente vai procurar alguma forma de tentar achar esses valores aleatórios que a gente continuou somando na função. E se parece complicado, é por mim, é ainda mais complicado do que parece, mas vai valer a pena. Então fica ligado aí que essa série vai render. Eu não queria ser aquele cara que vai pedir isso, mas pode ser conveniente se inscrever aí, só pra ter certeza que você vai ver os próximos episódios. Mas só se quiser também, sem pressão. Por enquanto é isso. Valeu, e boa noite.